Graça e paz, bom dia a todos, aos irmãos que estão aqui, aos que irão nos acompanhar, aos que já estão conectados aí em casa. Acredito e tenho certeza que a palavra do Senhor falará ao seu coração, falará ao meu coração. Ela tem este poder de mudança, de transformação, e tenho certeza que o Senhor nos ensinará com a vida e com a história desta mulher nesta manhã. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor por esta manhã. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este dia. Senhor, foi o Senhor quem preparou este dia para nós. Foi o Senhor quem trouxe cada um aqui segundo a tua vontade. É o Senhor quem tem realizado todos os teus feitos em nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Pedimos a tua paz, pedimos a tua direção, pedimos a tua graça no dia de hoje. Senhor, clamamos, Senhor, pela tua proteção. Declaramos que tudo aquilo, Senhor, que não vem do teu coração, que não vem da tua vontade, Senhor, bata em retirada em nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer artimanha de Satanás. Senhor, todo ladrão da palavra, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos fora. Senhor, abrimos os nossos corações nesta manhã para a Tua presença, para a Tua palavra, para o Teu amor e para a Tua honra e Tua glória. Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos anualmente feito a leitura da palavra de Deus, e hoje nosso cronograma ficou Mateus capítulo 26, você pode abrir a palavra do Senhor, por favor, em Mateus capítulo 26. E o tema desta mensagem, para aqueles que irão anotar, eu coloquei Maria em Betânia. Eu vou explicar um pouquinho sobre isto. Na introdução, nós estamos vendo aqui em Mateus capítulo 26 que o Senhor Jesus, ele vai cumprir o propósito para o qual ele foi enviado, ele será entregue e ele será levado à cruz, ao sacrifício, ao derramamento de sangue. Ele será tudo aquilo que nós já sabemos, experimentamos e vimos pela palavra de Deus. Ele será ali judiado, esmagado, maltratado, desrespeitado. E ele está colocando isto diante dos seus discípulos na casa daquele onde ele operou um tão grande milagre, na casa de Simão o leproso. E ele começa a colocar diante dos seus discípulos, e ali está uma mulher, onde nós veremos o que ela faz e o que Maria recebe em Betânia. Então, o que faz e o que ela recebe em Betânia. Vamos para o texto no versículo 7, que diz assim: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. Até aqui por enquanto. Aqui em Mateus, a Bíblia, ela não traz especificamente o nome desta mulher. Mas em João capítulo 12, a partir dali do verso 3, já traz claramente que era Maria, irmã de Lázaro, aonde Jesus, e nós sabemos esta história, opera um tão grande milagre na vida de Lázaro, trazendo a vida. Também irmã de Marta. E o interessante aqui nesse texto, e o primeiro ponto, o que fez e recebeu Maria em Betânia, primeiro ponto, aproximou-se de Jesus. Nos dias de hoje, é comum em uma reunião não tem mais diferenciação, posição de onde a mulher deve estar, não é verdade? Aonde o homem está, ela também está, os mesmos direitos, os mesmos locais, mas naquele tempo não era assim.
A mulher, ela tinha que ficar reservada, ela não tinha a total opinião em um assunto, ela deveria esperar, em algumas situações ela deveria ficar quieta. Então, Maria aqui, ela está na casa de Simão. Haverá, como eu coloquei na introdução, a entrega, a morte do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ela se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos Maria aparecendo 3 vezes nos evangelhos, os evangelhos apontam que Maria, ela está aos pés do Senhor Jesus. Se você olhar um pouquinho para Lucas 10:39, Maria está aos pés de Jesus para aprender com o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para João capítulo 11, verso 32 e 33, Maria está aos pés do Senhor Jesus em um momento de quebrantamento, de choro. Quando nós olhamos para João capítulo 1, verso 3, capítulo 12, verso 1 a 3, a Bíblia diz que ela está ali agradecendo aos pés do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, qual é o melhor local e lugar para estarmos hoje? Aos pés do Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus, perto do Senhor Jesus, unido com o Senhor Jesus Cristo. Um mundo onde nós ligamos os noticiários, acompanhamos as notícias, e a cada dia que se passa, se torna pior. A cada dia a violência aumenta. E qual é a resposta em meio a esta tanta violência que nós temos visto? Aonde encontrar essa segurança? Aonde encontrar essa segurança? Aos pés do Senhor Jesus. Nós olhamos para o índice de homicídio que tem crescido a cada dia, o ódio, a raiva. Nós temos visto que o ser humano ele já não tem mais, entre aspas, o prazer somente de matar, mas esta execução tem que ser de uma maneira terrível, porque o ser humano tem se afastado do Salvador, do Criador, tem saído dos pés do Senhor Jesus Cristo, onde era o lugar que nunca deveria de ter saído. Quando nós olhamos para a área da saúde, tantas situações acontecendo, quando nós olhamos para a questão social, quando nós focalizamos um pouco para as nações, o que cada nação tem vivido, há somente uma resposta para tudo isso. Fazer como Maria fez, voltar aos pés do Senhor Jesus Cristo. O índice de depressão, o índice de doenças que as pessoas têm enfrentado em sua alma, em seus pensamentos, a cada dia é desesperador. As lutas que nós, como cristãos, enfrentamos, nós só venceremos aos pés do Senhor Jesus. É ficando ao lado do Senhor Jesus. É me aproximando, assim como diz o texto que Maria fez. Se aproximou-se do Senhor Jesus. Em João capítulo 12, a Bíblia traz um relato mais claro, que ela vai aos pés do Senhor Jesus e unge os pés. Um local de segurança. Estar aos pés do Senhor Jesus é um local de segurança. É um local onde nós encontramos paz. O mundo pode estar vivendo este desespero aos pés do Senhor Jesus
eu encontro paz. O mundo pode estar vivendo tudo que nós temos visto. Escassez, mas aos pés do Salvador eu tenho suprimento. Mesmo quando nos deparamos com as lutas que enfrentamos e vivemos, quando choramos aos pés do Salvador, aos pés do Senhor Jesus, nós encontramos consolo. Quando nós passamos por um momento de preocupação, de ansiedade, aos pés do Senhor Jesus, nós encontramos uma resposta, nós encontramos o alívio. Quando os nossos olhos, ou quando a nossa alma tende a dizer que não há mais resposta, que não há mais saída, talvez você já enfrentou esta situação de passar por um momento que você não vê mais saída, que você não encontra uma resposta aparentemente, que talvez você só chore, mas quando nós vamos aos pés do Senhor Jesus, quando nós entramos em particular com Ele, quando nós abrimos o nosso coração para com Ele, quando nós recorremos somente ao Senhor Jesus, Ele nos responde, Ele traz uma saída, Ele nos alivia, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele nos dá uma direção de vida. Com o Senhor Jesus aos pés do Salvador é impossível vivermos perdidos. Aos pés do Salvador, aos pés do Senhor Jesus, próximo dele, nós encontramos o sentido de vida. Quantas pessoas têm sido ou orientadas de maneiras erradas? Não sabe por que está aqui, não sabe qual é o sentido da vida, não sabe de onde veio, para onde vai. Inclusive, estudando um pouquinho essa semana, quantos ensinamentos. Foi até engraçado dentro da sala de aula, tendo um debate com o professor e cada um foi falando. E um cientista, ele acredita que nós, os seres humanos, nós viemos da floresta, somos ali de uma árvore, então evoluímos chegando a ser o que somos hoje, os seres humanos. Perdendo a essência. Sabemos de onde viemos, sabemos de onde somos. Sabemos que somos a imagem, a semelhança do Criador. E sabemos que a única resposta que nós vamos obter é aos pés do Senhor Jesus. Se você estiver enfrentando lutas e batalhas, momentos difíceis, eu quero te incentivar a correr aos pés do Senhor Jesus. Não é errado procurar a ajuda do irmão, da irmã, não é errado procurar a assistência de alguém, mas chega um momento que parece que tudo se fecha. Já aconteceu com você assim? Parece que nós não conseguimos mais a ajuda de pessoas, parece que enquanto mais procuramos, não conseguimos, porque o Senhor está te atraindo para a presença dEle. Porque somente Ele pode arrancar a angústia, somente Ele pode operar a cura onde há doença, somente Ele pode trazer a paz para o seu lar, para a sua casa, para o seu relacionamento, para o seu casamento. Onde Jesus se torna o centro, tudo progride, tudo dá certo, porque Ele é o centro, Ele é a resposta, Ele é a quem eu vou recorrer todos os dias, porque o que me abastece, o que faz sentido, é estar na presença do Senhor Jesus. Isso deve ser a nossa busca, isso deve ser o nosso anseio, isso deve ser o nosso desejo, estar aos pés do Senhor Jesus.
ensinar os nossos filhos, filhas, estar aos pés do Senhor Jesus, estar próximos do Senhor Jesus. Tantos ensinamentos que são colocados no coração das crianças, tantos desenhos, tantas músicas, tantas coisas, mas se nós tivermos a sensibilidade, a graça, a responsabilidade dentro do lar, trazer esta prática para o coraçãozinho delas, de que elas devem estar próximo de Jesus, aos pés do Senhor Jesus. O sentido é o Senhor Jesus, o respirar é o Senhor Jesus. É impossível dar errado. Aí eu não preciso ter medo das drogas, aí eu não preciso ter medo dos abusos, aí eu não preciso ter medo de nada, porque no meu filho, no coraçãozinho deles, estará lá plantado a palavra do Senhor, e eles saberão no momento certo discernir entre o certo e o errado, porque eles estão prostrados aos pés do Senhor Jesus. Oramos, continuaremos orando em todo momento, mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós olhamos para outros países, quando nós vemos algumas situações, só tem uma resposta: é estar aos pés do Senhor Jesus. Teremos daqui a alguns meses as eleições na nação brasileira, faremos o nosso papel de cidadão, mas nós sabemos que a nação só tem uma maneira de progredir. A nação só tem uma maneira de voltar a evoluir. É estando aos pés do Senhor Jesus. É se arrependendo dos seus pecados. É deixando as suas velhas práticas. É voltar ao quebrantamento, aos pés do Senhor Jesus, falar assim: Senhor, da onde foi e onde foi que nós saímos? E aí sim o país volta a progredir. E aí sim a nação volta a ter os seus benefícios. Quando está aos pés do Senhor Jesus. Esta mulher, ela se aproxima, e a Bíblia diz que ela vai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sinto muito forte no meu coração em te dizer que a situação que você está vivendo e que eu esteja vivendo, chega um limite que nós só vamos vencer se estivermos rendidos ao Senhor Jesus Cristo, aos pés dele, olhando para ele. Eu queria te dar uma palavra de incentivo nesta manhã. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Não deixe o desânimo te abater. Não deixe as lutas te afogarem. Não deixe Satanás colocar vozes, pensamentos em sua mente, seu coração. Não deixe. Quero te dizer que enquanto você estiver aos pés do Senhor Jesus, Ele estará te ajudando, te fortalecendo, te renovando e te direcionando. O segundo ponto: o que fez e recebeu Maria em Betânia? A Bíblia diz que ela ungiu Jesus. Nosso segundo ponto: ungiu Jesus. Nós vamos ver o verso 7 que diz assim: trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Irmãos, este óleo preciosíssimo, o valor deste perfume era o valor de 1 ano
de trabalho. Então, se calculássemos hoje, mais ou menos, né, pelo salário mínimo, 1 ano de trabalho, calculando um salário mínimo, daria aproximadamente 14.500 ou aproximadamente aí 15 mil. Era 1 ano de trabalho. Era algo que era comprado e era depositado nesse vaso de alabastro. Era algo precioso. Era algo que era usado em locais, em lugar ou no momento específico da vida daquela pessoa. Não era algo normal. Até nos dias de hoje nós não vemos alguém, pelo menos eu nunca vi, talvez seja a minha ignorância, mas eu nunca vi alguém pegar o seu salário de 1 ano, comprar um perfume e usar em um só momento. Era algo especial. Era algo que ela estava fazendo, que foi profeticamente, e depois nós vamos ver que algumas mulheres foram fazer, só que foram fazer tarde demais. Maria, ela vem, e a Bíblia diz que ela derrama aquele perfume, aquele vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia registra que ela unge Jesus naquele momento. E para que ela estava ungindo Jesus? A Bíblia relata que ele seria entregue, como eu disse lá na introdução. Ele seria morto. E a tradução diz que esta prática ela era feita depois que a pessoa estivesse morta. Não era feito antes, era feito depois. E ela pega aquele vaso. Ela pega aquele perfume preciosíssimo. Ela pega aquilo que é caríssimo. E ela vai diante do Senhor Jesus, diante do Criador, diante do Salvador, e ela derrama sobre Jesus. Sabe o que nos ensina? A generosidade de Maria, dando, entregando, colocando aquilo que ela tinha de melhor. Hoje nós vemos um mundo sem Jesus, que o egocentrismo tomou conta. Tudo para mim, o que eu ganho é para mim, eu não divido, eu penso só sobre a minha pessoa, só sobre a minha casa, tudo é meu. E o Senhor Jesus nos ensina diferente. O Senhor Jesus nos ensina, dá e dar-se-vos-á. O Senhor Jesus nos ensina a repartir. O Senhor Jesus nos ensina a abençoar o próximo, não é verdade? O Senhor Jesus nos ensina a abrir mão de nós mesmos. Então nós aprendemos aqui com Maria que nós também seremos em uma altura da vida provado na generosidade, em abençoar o próximo, em dar aquilo que o Senhor também tem nos abençoado. Chegará um momento que aquilo que o Senhor tem te abençoado, que o Senhor tem colocado em suas mãos, não é somente para nós, porque senão não tem sentido. Aquilo que o Senhor tem nos dado, abençoado, sempre é para abençoar o próximo também. Sempre é em benefício do próximo também. E nós vemos aqui a generosidade desta mulher. Ela não era obrigada. O perfume que ela tinha era dela. Mas com uma generosidade e com uma gratidão imensa por tudo que Jesus tinha feito sobre a sua família, sobre a sua casa, ela derrama, ela prepara o corpo do Senhor Jesus. Sabe que também nos ensina?
é que ela fez isso na hora exata, no momento exato. Quantas pessoas, e aí nós vamos ver um pouquinho depois da morte, do sepultamento do Senhor Jesus. Você já leu essa história? Quando o Senhor Jesus está lá, a Bíblia relata que de manhã as mulheres vão até o túmulo. E o que elas vão fazer lá? Ungir o corpo do Senhor Jesus, mas ele já não está mais lá. Então tem situações que nós não podemos ficar protelando. Amanhã eu faço. O dia que eu sentir no coração, talvez eu vou fazer. Olha, um dia talvez eu vou na igreja. Olha, talvez um dia, eu já ouvi isso de pessoas falando assim, eu sou muito novo para aceitar Jesus, eu sou muito novo ainda para ir para a igreja, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que ir para a balada, eu tenho que experimentar tudo e talvez lá na frente eu aceite. Talvez seja tarde. Quantas pessoas se depararam com a morte de um ente querido, dizendo assim, eu deveria ter visitado, eu deveria ter ido até a casa dele, dela, mas foi tarde. E esta mulher, a Maria, ela teve o privilégio, que privilégio, de ungir o corpo do Salvador, do Senhor Jesus, do Messias, do prometido. O que ela também, e o que nós aprendemos? Irmãos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, a direção de Deus, nós enfrentaremos opiniões diversas. Quando ela pega aquilo que é precioso e ela derrama sobre a cabeça de Jesus ungindo, o que acontece? A Bíblia diz que os discípulos, em João 12 específico, Judas, a Bíblia diz que ele fala, não, tudo isso que está sendo feito nós poderíamos dar aos pobres. Só que de fato o coração dele não era isso, e a Bíblia diz que ele roubava das ofertas de Jesus. Então todas as vezes que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, no caminho de Deus, nós enfrentaremos opiniões diversas, lutas diversas, mas nós temos que continuar olhando para Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Irmãos, nós não vemos aqui Maria abandonando a vontade gerada por Deus no coração dela. Os discípulos falaram, olha, tem que dar aos pobres, olha, me criticaram, então, sabe de uma coisa, nesta manhã então eu vou deixar tudo, eu vou abandonar tudo, não vou mais fazer, eu vou para casa. Não, nós vemos Maria completando aquilo que ela foi direcionada para fazer. Não escute as adversidades. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, o caminho de Deus, na direção de Deus, não deixe nada te desmotivar. Não deixe nada te entristecer. Sabe por quê, irmãos, irmãs, e você que está me acompanhando? Aqui, Maria, quando ela está ungindo o corpo do Senhor Jesus, ela não estava fazendo para ela mesma. Ela não estava fazendo para os discípulos. Ela não estava fazendo para uma igreja determinada. Ela estava fazendo para o Senhor Jesus. Tudo que nós realizamos, o apóstolo Paulo diz isso. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo que nós realizamos é para o Senhor Jesus, não é para o irmão, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para o vizinho, não é para o governo, não é para o país. Tudo que nós realizamos, tudo que um cristão realiza,
O seu foco, a sua direção deve ser o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E nós vemos aqui que Maria, ela não deixa ser abatida. Nós vemos que ela continua fazendo a vontade do Senhor Jesus. Não deixe as dificuldades te parar. Eu me lembro que, deixa eu contar uma experiência. E quando estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, quando estamos na presença do Senhor Jesus, Ele é a nossa autoajuda. Eu lembro-me que fazendo o curso, realizando ainda de técnico de enfermagem, nós temos que ir para o laboratório. E eu não sei quantos irmãos aqui, se eu estiver sendo avaliado muito próximo, né, algo que eu nunca tinha feito, aspirar a injeção, puncionar, pegar a veia, né, no laboratório a gente faz entre um ou outro, faz no boneco. E eu não sei quanto a vocês, mas a mim, quando eu estou diante de uma dificuldade, se eu não respirar, não tomar cuidado, a tendência é tremer. Aí imagine vocês lá no posto sendo atendido, né, por nós, tremendo. Mas algo interessante que somos treinados no laboratório a fazer com calma, a respirar, a preparar. E eu me lembro de uma professora diferenciada. Eu me lembro que ela falou assim, eu fui sincero, eu falei, professora, eu sei o teórico, eu sei todas as coisas certinho que deve fazer, mas no momento eu fico tremendo. Ela falou assim, então, algo difícil que nós sabemos o que deve ser feito é puncionar, pegar a veia, né? E a primeira coisa que você vai fazer comigo é pegar a veia de um paciente. Eu falei assim, você tem coragem? Ela falou, eu tenho, não sei, o paciente, brincando, né? E nós fomos. E as alunas vieram junto, eu olhei para trás e falei, meu Deus, hoje é o desastre, né? Chegamos diante da paciente, ela falou, este é o meu aluno, ele vai puncionar, vai pegar a sua veia, ele é muito bom nisso, eu pensando, meu Deus. E eu preparando a medicação, quando eu cheguei diante da paciente, né? A paciente olhou, nós explicamos o que seria feito. A hora que eu fui puncionar, ela tremenda, ela falou, ela pegou na minha mão e falou assim, eu estou aqui para te ajudar. Você vai conseguir. Foi a primeira vez e foi a última vez que eu tremi. Eu quero te dizer que estar aos pés do Senhor Jesus, Ele não te deixa sozinho. Ele não te abandona. Fazer algo para o Senhor Jesus, sempre nós teremos a ajuda dEle. Sempre nós seremos fortalecidos por Ele. Ele não vai te abandonar nas horas difíceis. Ele vai segurar nas suas mãos. Ele vai contigo diante da adversidade. Ele vai dizer para você, eu estou aqui, eu te ajudo, não pare, não desista. Para que jogar tudo? Para que abandonar o barco se Ele está contigo? Somente uma ilustração para te incentivar, não pare. Mas eu fui criticado, mas falaram, mas nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Maria aqui, quando ela derrama este perfume preciosíssimo, o foco era Jesus. Terceiro ponto. O que fez e recebeu Maria em Betânia? Nós vemos aqui duas coisas que ela fez até agora. Agora nós vamos ver o que ela recebe. Terceiro ponto. O que ela recebe? Ela foi elogiada pelo Senhor Jesus. Vamos ver o verso 11 do capítulo 26 de Mateus, que diz assim, a partir do verso 11. Vou pegar também aqui, pedir licença, o verso 10, que diz assim, mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes,
Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Primeiro elogio. O que ela praticou com o Senhor Jesus? Uma boa ação. Uma boa ação. E para quem ela está realizando esta boa ação? Para o Senhor Jesus. E tudo que nós fazemos ao Senhor Jesus não fica em vão. Há uma resposta, há um retorno. Ainda que nós nem estejamos esperando este retorno, mas ele virá. Isso é inevitável. Se eu planto coisas boas, eu colherei coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, assim eu vou receber coisas ruins. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus diz que Maria em Betânia elogia ela dizendo: ela fez uma boa ação para comigo. Qual outro elogio? Continua: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 12. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ela prepara antecipadamente o corpo do Senhor Jesus. Ela tem este privilégio. Ela não só fez algo bom, mas ela fez algo formoso. Ela fez o que muitas mulheres, como eu disse anteriormente, gostaria de ter feito e foram à procura do Senhor Jesus para fazer quando ele estava ali em seu sepultamento. Ela fez antecipadamente. Ela prepara aquele momento, ela prepara o corpo do Senhor Jesus Cristo. Que momento, que privilégio, que generosidade, que demonstração de amor. E a Bíblia relata no verso 13, finalizando: em verdade vos digo. Quem está dizendo? Não são os discípulos? Quem está dizendo isto? Não é a sociedade? Não são os governadores? Mas quem está dizendo em verdade vos digo é o Senhor Jesus. E o que ele diz? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Este ato de amor, de generosidade, este ato desta mulher, de entregar aquilo que era dela preciosíssimo, de não desistir em meio às dificuldades. Este ato está aqui registrado na palavra de Deus, sendo anunciado até os dias de hoje. E acreditamos que enquanto estivermos aqui anunciando a palavra de Deus, este ato, esta posição, a história desta mulher será anunciada. Como pergunta e conclusão, para mim, para você que está em casa, o que nós podemos fazer para o Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos fazer? Aquela mulher, ela entrega algo de um valor imenso. Derrama sobre ele, está na presença dele, prepara o corpo dele. E nós, nesta manhã, o que nós podemos fazer para o Senhor Jesus? Eu quero encerrar esse momento orando pela minha vida e pela sua vida.
Queria te convidar a fechar os olhos, ficar à vontade neste momento para você orar segundo o Senhor te dirigir. Mas eu queria que você, escutando essa história, esta mensagem nesta manhã, o que te motivou, o que te motiva, o que te ensina nesta história, o que eu e você podemos levar para as nossas vidas, o que nós podemos realizar para o Senhor Jesus. Senhor, assim como lemos, aprendemos, olhamos para a história de Maria, assim como o desejo dela era estar aos teus pés, estar com o Senhor, deve ser a nossa vontade, deve ser o nosso anseio, deve ser o desejo em primeiro lugar em te conhecer, buscar a tua ajuda, buscar o teu amor, buscar a tua solução, Jesus. Voltar aos teus pés, Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a sempre que estivermos em sua presença, darmos o melhor que temos ao Senhor, sem nos importar em quem iremos agradar, de que maneira vamos agradar, porque o único a ser agradado é o Senhor Jesus, deve ser o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, durante a semana a ter uma busca intensa pela Tua presença. Ensina-nos, Senhor, como Maria, entregar tudo o que está em nossos corações para o Senhor. Senhor, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui, aqueles que acompanharam, aqueles que irão ainda assistir esta mensagem, que sejam tocados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu renovo, que a cada dia eles sejam motivados pelo Teu Espírito Santo para buscar o Senhor. Senhor, se alguém por algum motivo, em algum momento, deixou o Senhor, abandonou os seus afazeres, por críticas, por alguma situação, Senhor, nós clamamos agora, toca no coração de cada um, de cada uma, para que volte, Senhor, fazer a Tua vontade para o Senhor. Te louvamos por esta manhã. Senhor, nós entregamos este dia, este final de semana diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um bom dia, um bom final de semana, em nome de Jesus.